Boa noite, queridos, boa noite, feliz 2023, não é a primeira vez que estou ao púlpito pregando nesse ano, então eu não tive a oportunidade de dizer aqui em alto som, feliz 2023, seja um ano maravilhoso, cheio de bênção para você, cheio de luta, porque não tem como, vai acontecer, mas que seja um ano de vitória. Deus te trouxe essa noite, nesse lugar, para que você escute isso, que esse ano será um ano abençoado sobre a sua vida, que Ele está olhando para você, amém? Ou você não crê na soberania de Deus, que Deus conhece todos os seus dias, que nenhum dos planos que Ele tem para você pode ser frustrado, não é? Deus tem planos de paz para você, não de mal, para vos dar o fim que desejais, não é? Nós precisamos nos apropriar dessas promessas divinas para as nossas vidas e viver bem, viver feliz, viver para cima. Vamos encarar esse 2023, não sei o que tem, mas vamos para cima. O que não dá é para ficar moribundo, cabisbaixo, esperando que a pedra venha, que o obstáculo nos derrube. Enfim, a gente tem que ser prospectivo, a gente tem que ser animado, não é, Diego? Animado. Diego, seminarista da igreja, homem de Deus, ele, sua esposa, sua filhinha, louvado seja Deus por sua vida, Diego. Vai ser pastor, não vai? Já é pastor, e que Deus assim nos abençoe esse ano. A palavra de hoje tem muito a ver com isso. Eu quero convidar, portanto, ao irmão para que abra a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 26, Gênesis 26, Gênesis 26, nós leremos ali a partir do verso 18. Vou ler a partir do verso 17, Gênesis 26, a partir do 17 até o 25. Diz assim: Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia dado. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu o lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém. Santo Deus, nós louvamos o seu nome, nós te amamos, te adoramos, e nós pedimos que o Senhor fale conosco agora profundamente por meio da sua palavra. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, esse texto fala essencialmente de um homem chamado Isaque. Se você conhece um pouco a Bíblia, lógico, já leu o livro de Gênesis muitas vezes, né? Amém? Já fez a promessa de ler a Bíblia esse ano, toda ela? Então vamos fazer, já devia ter começado, hein? Então, Isaque é um dos patriarcas. Lembram então? Abraão, Isaque, Jacó, José, e assim o povo de Deus se faz até hoje. A história de Isaque, ela é muito parecida em alguns aspectos com a história de seu pai Abraão, especialmente nesse texto que nós acabamos de ler. Abraão, assim como Isaque, também passou, num dado momento da sua vida, um momento de muita fome, e precisou sair do lugar de onde estava. A terra passou por uma sequidão muito grande, e ele precisou sair de onde estava para buscar mantimentos.
Assim como seu pai, Isaque também ficou com receio de que os inimigos o matassem por causa de sua esposa. Não sei se vocês lembram da história de Abraão, quando ele mente dizendo que Sara não era a sua esposa. O texto que nós lemos um pouco antes aqui vai nos mostrar algo bastante semelhante. Quando Isaque, por medo de morrer, ele nega, ele pede para avisar Abimeleque. Tem muitos Abimeleques na Bíblia, né? Esse era o Abimeleque de Gerar, que era uma terra da Filistia, ele era um rei filisteu. E então ele pede para avisar que Rebeca não era a sua esposa. E ele então, depois Abimeleque fica sabendo disso, fica bravo e pede para que ninguém tocasse em Rebeca, porque senão aquele povo seria amaldiçoado. Também a luta por terra, assim como o seu pai lutou, né, passou por situações que envolviam contenda por causa de terra, Isaque também. E assim como o seu pai, Isaque foi também um cavador de poços. A gente vê aqui, esse texto fala essencialmente no momento da vida de Isaque, em que ele, tentando fugir da pobreza, da fome, ele pensa em ir ao Egito. O Egito, sempre um lugar de fartura, então eu vou ao Egito, assim como meu pai, mas não. Isaque não vá ao Egito, fique onde você está, fique em Gerar. Na verdade, caminha até essa terra. E ele então chega a essa terra, ele permanece em Gerar, e ali em Gerar, que não era uma terra ali onde ele estava, que daria naturalmente muita vida para ele e para o seu povo, mas ele vê a possibilidade de, em Gerar, que era uma terra de inimigos, em Gerar permanecer. Aqui já há algo bastante estranho para o nosso tipo de vida. Hoje o pastor pela manhã foi muito feliz, do meu ponto de vista, e lógico que eu não sou o juiz, mas eu gostei muito da palavra do pastor hoje pela manhã, quando ele disse que nós já não estamos acostumados ao sofrimento. A gente entende que o sofrimento não faz parte da vida, a gente quer fugir do sofrimento, dos desertos, quando na verdade os desertos são os lugares onde Deus, ou é o lugar onde Deus nos trata, onde Deus cuida de nós, onde Deus nos ensina. Lembro uma vez que, quando planejávamos um acampamento, e aí os adolescentes reclamavam muito que não tinha conforto no acampamento. Na verdade, nem sei se era adolescente, faz tanto tempo, acho que eram os jovens. Normalmente é o jovem que gosta de um lugar um pouquinho mais requintado, né? Se você fala que vai no acampamento, o adolescente nem pergunta onde vai dormir, dorme até em cima da árvore. O jovem já quer a sauna, uma coisa um pouquinho melhor. E aí alguém disse assim: olha, quanto menos conforto, melhor. Porque quando Deus queria falar ao povo, levava o povo para o deserto para dormir em barraca, para dormir em tenda. Gostei dessa ilustração, acho que a gente pode usar mais vezes, né? Quando a gente for para um acampamento, a gente não fique pressionando o pastor que tem que ter muito conforto. Vamos passar perrengue mesmo, porque aí Deus fala conosco, né? Mas é nesses perrengues, e foi assim que Deus chamou o seu povo para que lá pudesse falar com ele, faz parte da vida. E quando Deus fala para Isaque: não vá para o Egito, permaneça onde você está, é como se ele dissesse: aí mesmo, nesse lugar difícil, no meio dos inimigos, entre os filisteus, que eu vou falar com você. E ali então ele começa a cavar poços. Por que cavar poço? Porque os poços, eles são vida, eles são fonte de vida, eu preciso de água. E naquele lugar então ele se lembrou, ele sabia onde estavam os poços que o seu pai havia cavado. E ele decide então resgatar esses poços que antes haviam sido cheios de entulho, colocado entulho nesses poços pelos filisteus, pelos inimigos. Vamos encher de entulho, esse povo está muito próspero, vamos nos poços de Abraão, a gente vai acabar com esses poços, vai encher de entulho. E aí Isaque decide então cavar poços como uma maneira de fornecer água a si e aos seus. E nessa história de cavar poços é que a gente vai aprender um pouco essa noite, aquilo que Deus tem para nós, nesse lugar que nem sempre é o lugar onde nós gostaríamos de estar, mas é o lugar onde Deus nos colocou, nesse ano que a gente não sabe o que nos espera, como Isaque não sabia o que esperar nessa terra, mas é o lugar onde Deus quer falar conosco, é o lugar onde nós cavaremos os nossos poços. Hoje em dia se perdeu um pouco essa arte de cavar poços, né? Eu vivi em uma casa lá em Pinhais onde tinha um poço. Os meus primeiros sermões foram feitos sentados na beirada de um poço.
A minha mãe e meu pai moravam lá, tinha um quintal muito grande, lá tinha um poço. Era bem bacana, a gente pegava água do poço. Depois a gente parou de pegar água do poço porque o meu pai pediu para fazer uma análise da água e a gente descobriu que há muito tempo a gente bebia uma água um pouquinho diferente do que deveria. A gente parou de pegar, mas era muito legal aquele poço. E sei que cavar poços, conheço pouco dessa arte, mas não é só chegar aqui e vou abrir um buraco, não é? Você precisa, tem gente que trabalha com isso para descobrir onde é que tem água. Tem equipamento que você vai lá com um sensor, antigamente até era mais rústico, né? Um episódio muito bom da série The Chosen, mostra quando os discípulos de Jesus estão tentando achar os poços de Jacó. Lembram desse episódio ou não? E anteriormente ainda o próprio Jacó aparece e ele tentando achar, pode cavar aqui que aqui tem água. Então é uma arte, você saber onde é que está a água e ali você cava e encontra água. Bom, assim estava Isaac, cavando com os seus para encontrar água. E sabe o que é bacana aqui? É que ele aprende algumas coisas. Quando ele começa a cavar, ele encontra alguns poços cheios de entulho. Ele encontra dificuldade material aqui, de estrutura. Alguns poços estavam cheios de terra, cheios de madeira, cheios de barro. Colocaram alguma coisa aqui para que eu não pudesse encontrar a água que um dia o meu pai pegou, dali ele tirou. Então ele encontra problemas de estrutura, ele encontra problemas pessoais, porque naqueles poços onde não tinha entulho, e ele encontra água sem entulho, ele encontra pessoas que diziam que aquela água não era dele. Até interessante, porque um desses poços ele dá o nome de Sitna, que tem a mesma raiz de Satanás, ou seja, é um lugar onde há contenda, briga, e ali ele resolve não ficar. Então, por causa da contenda, deram o nome do poço de Sitna. Então, em um poço havia entulho, no outro reivindicaram água para si, houve contenda. No outro poço também contenda, até que ele encontra um poço que ninguém reclama e ele entende que ali ele deveria ficar. E a primeira lição que eu encontro aqui é que Isaac preferia ter paz do que ter razão. Que nesse ano de 2023 a gente leve isso como um moto para as nossas vidas. É melhor ter paz do que ter razão. Muitas vezes, assim como aconteceu com Isaac, nós podemos muito bem dizer: esse lugar é meu, eu tenho direito sobre isso, foi o meu pai que cavou esse poço, inclusive eu sei o nome desses poços, eu posso muito bem, aquele poço que vocês colocaram em entulho, aquele poço é meu, esse poço que eu achei água aqui, esse poço é meu por herança, são os poços de meu pai, eu vou ficar aqui. Mas olha o que o texto diz: os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, saíram dali, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Essa é a primeira lição. Que eu e você, nesse ano de 2023, a gente prefira caminhar e continuar a nossa caminhada até que encontremos paz. Porque se nós ficarmos lutando por aquilo que Deus não nos deu, porque de fato, em algumas situações a gente até acha que tem direito, a gente até acha que deveria permanecer, a gente deve ficar, esse lugar é meu. Não, meu querido, Deus nos chamou para caminhar um pouco mais, e para cavar num poço onde eu possa viver bem, que eu possa viver em paz. E sabe o que quer dizer esse poço aqui, Reobote, quer dizer lugar grande, lugar largo, lugar onde há paz. Eu quero encontrar esse lugar. Nem todos os poços que eu cavei, e os poços podem ser o seu trabalho, pode ser as circunstâncias da sua vida aí, do seu casamento, daquilo que você tentou com seu filho. Eu não sei quais são os poços que você vai cavar esse ano. Muitos poços são seus afazeres, são aquilo que Deus colocou na sua mão. Muitas vezes a gente cava e não é bom.
A gente cava e parece que não vem paz no coração. E Deus está chamando a gente para cavar e permanecer no lugar onde a gente tem a paz. É melhor ter paz do que ter razão. Porque se a gente ficar batendo o pé, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar de direito, talvez a gente viva muito mal e não esteja cumprindo com a vontade de Deus nas nossas vidas. Bom, Isaac mostrou aqui que ele estava curado na alma. Isso é legal, porque ele poderia, como eu disse, ter reivindicado para si os direitos, mas não, ele está curado, ele está bem de bem com a vida. E quando a gente está de bem com a vida, a gente não fica se preocupando com o que o outro vai dizer, com o que o outro acha que é, porque a gente encontra na nossa caminhada muita gente que acha que é mais do que aquilo que é. Tem uma frase muito boa que diz assim: quando a gente quer parecer alguma coisa, é exatamente essa a impressão que a gente deixa, que a gente quis parecer alguma coisa, não é? Quando é muito fácil identificar aquela pessoa que se acha. Ela pensa que ninguém está percebendo, mas todo mundo já viu, ou pessoa metida, ou pessoa que pensa que é mais do que é. Então nessa história toda, quando a gente encontra essas pessoas pelo caminho, sai de lado. Não arruma briga não. Você acha que era o momento aqui de Isaac olhar para os filisteus e falar assim: o que vocês estão pensando que é? Eu sirvo o Deus de Israel, eu vou para cima de vocês. Isaac estava bem, Isaac estava curado, porque ele estava de bem com a vida. Quer saber? Meu Deus me chamou, eu vou cavar os meus poços aqui, faz o que você quiser com esses poços, porque água não vai faltar. É isso. É o que Deus está dizendo para você essa noite: não vai faltar água, fica de bem, vai de bem com a vida. Encontra as pessoas vão até achar estranho, mas ele está tão bem resolvido. Pessoas bem resolvidas não dão trabalho. Pessoas bem resolvidas, quando chega alguém e diz assim: eu vou fazer no seu lugar, faz, meu querido, melhor para mim. Sabe quando você encontra aquela pessoa no emprego que quer fazer alguma coisa que era sua atribuição, e você pensa: poxa, mas o que o meu patrão vai pensar? Porque aí é ela que está fazendo no meu lugar, parece que ela está querendo tomar o meu lugar. Deixa fazer, faz melhor para você, está trabalhando para você. E não sei se você sabe, mas a Bíblia diz isso, que o ímpio trabalha para o Filho de Deus, mas ele não sabe. O seu patrão trabalha para você, se ele for ímpio, se ele não for também, mas ele trabalha para você, mesmo que ele não saiba. Viva bem, viva feliz, bem resolvido. Era assim que Isaac estava. Não vale a pena brigar por causa de água, mas vale a pena cavar, Provérbios 5,15, cavar e beber a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Louvado seja Deus. Bom, às vezes nós perdemos alguns poços, sim, e daí? Às vezes nós perdemos alguns poços, às vezes a gente perde uma oportunidade, às vezes a gente perde algo que a gente queria muito, e daí? Lá na frente tem mais um poço, e eu vou dizer para você, vai ser lindo esse poço, vai ser um lugar de paz, vai ser largo, muito melhor do que aquele lugar onde você estava, que onde tinha briga, onde tinha entulho. Para que beber água de entulho? Imagina se Isaac tivesse brigado, ia beber água de entulho, ia beber água da briga. Em uma briga, se alguém ganha, os dois perderam, não é? Em casamento não é assim? Você está lá discutindo alguma coisa com a sua esposa, e quando discutir não precisa ser brigar também, né? E ela argumenta daqui, você argumenta de lá. Meu querido, se você ganhar a discussão, homem, se você ganhar a discussão, você perdeu. Você perdeu. Porque aí um sai com razão, outro sai sem razão, e já vira... Tem até um meme aí na internet que diz assim: olha, eu estava discutindo com a minha esposa e ela concordou comigo, o que eu faço? Aí outro fala assim: não sei, eu nunca cheguei nessa fase, não sei o que fazer agora, que eu acho que é uma pegadinha. E o contrário também é verdadeiro, a esposa sai lá com a razão, o marido sai emburrado. Quando um ganha, os dois perdem. Então para que isso? Para que discutir? Para que beber a água da discórdia, a água da contenda? Meu amado, estamos junto. Minha amada, estamos junto. A sede daqui, sede de lá, e a gente caminha junto. Ninguém precisa ganhar. Você não precisa ganhar a discussão no trabalho, você não precisa ser o melhor funcionário porque você quer mostrar para o seu patrão como você é bom. Não precisa. Você tem que ser o melhor funcionário para Deus, cumprindo tudo quanto Ele tem colocado na sua mão, e Deus está vendo.
Amém. Mas tem gente que quer fazer porque eu quero mostrar, porque o meu poço é melhor, o meu poço é mais bonito, a minha água é mais gostosa. Não. Viva bem resolvido, vai beber a água da paz que está no poço da frente. Bom, Romanos 8 diz assim: eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos no presente não podem ser comparados com a glória que em nós está revelada. Eu vou parafrasear esse texto aqui. Eu estou absolutamente convencido de que os poços do sofrimento, os poços do presente, não podem ser comparados com os poços do futuro, que estão à nossa frente, em nome de Jesus. Em segundo lugar, é interessante que Isaac, ele tinha um propósito muito firme. Ele poderia também, porque veja, ele não foi fácil, ele cava um poço com os seus. Eu não sei quanto tempo demora para cavar um poço, mas eu acho que não é alguma coisa de algumas horas, né? Alguém já cavou poço aqui? Não. Não é natural, né? Vamos cavar um poço. Meu pai tentou fazer uma piscina uma vez, não deu certo. Literalmente, começou a cavar, vou fazer uma piscina para nós. Começou a cavar, nem ele imaginava o tanto de terra que tinha que tirar para fazer uma piscina. Ficou um buraco lá no quintal só. Mas o fato é que, eu não sei quanto tempo demora para cavar um poço, mas cavaram. Opa, não pudemos ficar aqui. Caminha mais um pouco, vamos achar outro lugar. Cavaram, e a hora de desfrutar, essa água é minha. Tá tudo bem, fiquem aí, eu vou para outro lugar. Cavaram, de novo. Essa água é minha. Tudo bem, eu vou para outro lugar. Cavaram. Você percebe que não é fácil? Você percebe que você tem que ter muito senso de propósito mesmo? Você tem que estar muito certo de que você precisa fazer aquilo, é o seu ofício, é a sua profissão, é o seu ganha-pão. E agora eu quero que você pense que para Isaac era a forma de ele sobreviver, ele e os seus, e ele tinha que fazer. Isaac cava para si, Isaac com os seus, evidentemente, cava para os outros. Isaac cava para poder sobreviver, e ele cava porque tinha que cavar. Ele poderia ir pelo caminho mais fácil, mas ele não foi. Que em 2023 a gente tenha esse senso de propósito, que a gente vá fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que a gente faça aquilo que a gente sabe fazer. O que você sabe fazer? Não comece a inventar moda. O que você sabe fazer? Porque na dificuldade a gente começa a inventar moda. Eu vou abrir uma lojinha. Nunca abriu lojinha na vida. Se abrir uma lojinha, primeiro começa com a ideia de abrir a lojinha, depois vai pensar do quê? Depois, não sei, eu vou fazer um concurso, mas nunca nem pensou na possibilidade. Não perca o sentido. O que é que você sabe fazer? Qual é o dom que Deus te deu? Para que você foi feito? É para lá. Porque senão a gente começa a inventar moda e as circunstâncias ditam o nosso rumo, quando é Deus que deve ditar o nosso rumo. Não, tudo bem, eu não quero acabar com os seus sonhos aqui. Poxa, pastor, eu vim aqui ontem, vou fechar o negócio amanhã da lojinha. Calma. Eu quero só que você pense se é isso mesmo. Que você reflita e coloque diante de Deus, se você não está fugindo demais do propósito dele, só porque você está desesperado para poder pagar as suas contas. Calma. Cuidado para você não ir para o Egito, e Deus está pedindo para você ficar em Gerar. Cuidado para você não desistir de continuar cavando o poço e resolver ficar lá, fazer outra coisa. Não, continue a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque uma hora vai dar certo. Senão a gente encontra um monte de servo de Deus frustrado, fazendo aquilo que não sabe fazer, querendo não fazer mais, e sabe? Uma vida bagunçada. Calma. Eu creio e eu sei que é preciso se reinventar, mas que essa decisão seja colocada aos pés de Cristo Jesus, e você esteja muito certo de que realmente foi Ele que te orientou, e não esse desespero que por vezes ataca o coração dos homens e mulheres quando passam por uma dificuldade. Bom, estou falando de emprego, pode ser casamento. Tem gente que passa dificuldade no casamento, vou me separar, eu vou me casar com outra mulher, eu vou que não sei o quê, Calma. Você pensa que um outro casamento vai ser a solução para a sua vida? A próxima namorada vai ser a solução para a sua vida? É aqui dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora.
Você está procurando alguém que resolva a sua vida quando nem você ainda conseguiu? Então, é preciso ter senso de propósito, pessoas resolvidas, pessoas que sabem para onde vão. E como é bom encontrar pessoas assim. Elas nos inspiram, pessoas que você conhece o caminho dela, você enxerga o caminho dela. E não é cada encontro uma surpresa, porque tem gente que se encontra, hoje eu estou aqui, hoje... Não, eu sei o caminho que ela quer traçar. Bom, Atos 20, 22, tem um texto muito interessante do apóstolo Paulo, quando ele então vai a Jerusalém, ele diz assim: agora, ligado e conduzido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, porém não sei o que acontecerá comigo. Olha que legal. Portanto, agora estou ligado e conduzido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, porque não sei, porém não sei o que acontecerá comigo. Quem chama ele para Jerusalém? É Deus, o próprio Deus. Ele desiste de ir? Não, ele tinha um propósito, fazer a vontade de Deus. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas é para lá que eu vou. Vai para o próximo poço. Se você já encontrou esse poço, permaneça nele. Mas tenha esse propósito nesse ano muito firme a respeito do que você vai fazer. Casamento? Fica nele. É firme nele. Eu tomei essa decisão hoje, pastor. 2023 vai ser o ano do meu casamento. Eu vou investir no meu casamento. Não tem mais esse negócio, vai para lá. Não, eu vou reto. Eu tomei a decisão com meu filho, pastor. Eu vou abençoar a vida do meu filho, eu vou orar por ele. E eu vou. Meu emprego, pastor, eu vou parar de reclamar. Tá bom. Vou parar de reclamar, tá bom. E eu vou reto. Eu vou para lá. Eu tenho um propósito. Viver o que Deus tem para mim dentro daquela empresa, daquele lugar. Eu vou fazer isso. Propósito, firmeza, é isso que Deus espera de nós. Bom, o fato é que quando nós vivemos assim, nós deixamos um legado. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu sei quem era Abraão. Quando eu olho para a vida de Isaac, eu sei quem era Isaac. Que as pessoas olhem para a sua vida e saibam quem você é. Que você seja um cavador de poços. Além de tantas outras coisas, que as pessoas olhem para você e vejam alguém que não desiste, alguém que está disposto a ir para o próximo poço, mesmo que tenha que deixar para trás facilidades, mas ele vai continuar cumprindo e fazendo aquilo que Deus tem para a vida dele. Bom, verso 25 diz algo bem bacana. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Você veja que os servos de Isaque abriram ali um poço. É lógico que os outros poços, Isaque abria com seus servos, e estava todo mundo trabalhando. Agora o texto nos mostra aqui que Isaque inspirava. A resolução de Isaque inspirou pessoas, porque depois eles vão para outro lugar ainda cavar poços. O senso, porque Isaque era líder do povo. A impressão que as pessoas tinham de Isaque inspirava essas pessoas. A imagem que Isaque passava era uma imagem que trazia segurança. Lógico, não foi perfeito, poderíamos citar momentos da história de Isaque difíceis, mas esse momento nos traz alguém que liderou o povo e conduziu o povo de tal maneira que os que estavam com ele fizeram aquilo que ele fazia. Bom, isso é legado. Eu quero que os meus filhos façam aquilo que eu faço de bom, mas que eu deixe bons exemplos. Eu quero que os meus funcionários, eu quero que os meus amigos olhem para mim, eu quero que a minha esposa, o meu marido olhem para mim e enxerguem referencial, amém? Esposa, quando você olha para o seu marido, você enxerga alguém resoluto, certo? Alguém que sabe o que faz, alguém que está disposto, alguém que está firme nas promessas, ou alguém que vai para lá e vem para cá? Marido, a mesma coisa. Você olha para sua esposa, você enxerga a serva de Deus. É interessante pensar dessa maneira, porque joga agora a responsabilidade para quem está sentado aqui, ou que está nos ouvindo. Ixi, se meu marido estiver ouvindo isso, o que ele pensa de mim? Se a minha esposa estiver ouvindo, o que ela pensa? É hora de refletir.
esposa, eu vou continuar cavando, esposa, e eu vou encontrar esse Reobote, esse lugar de paz, esse poço bom. Chega de contenda, chega de entulho, não aguento mais beber essa água de entulho, não quero mais beber água da contenda, quero beber água boa. E é por isso que o Salmo 23 vai, num pedido a Deus, o salmista diz assim: leva-me para junto das águas tranquilas, das águas de descanso, refrigera a minha alma. Não é bonito isso? Encontrar essa água, todos nós queremos. Bom, em terceiro lugar e último, as atitudes corretas nos levam a Berseba. Como assim? O texto diz que depois de tudo isso, depois de Gerar, eles foram a Berseba. E Berseba era o lugar da promessa, Berseba era o lugar onde Deus havia feito um pacto com Abraão, e agora ele faz um pacto com Isaac. Berseba era o lugar onde ele de fato deveria estar. Sabe o que é interessante aqui? É que Gerar passa a ser então uma antessala de algo que Isaac não sabia o que ia acontecer. No fundo era Berseba o lugar, mas Isaac tinha que passar por Gerar, ele tinha que cavar esses poços. Berseba ia chegar, era o lugar onde ele teria um encontro com a promessa que seu pai havia recebido. E olha que interessante, quando a gente olha para a vida de Isaac, a gente vê que ele é o continuador da promessa do seu pai, como Jacó é a de Isaac e de Abraão, como José é de Jacó, Isaac e Abraão. Há uma continuidade da promessa, e ele ali então entende: sou eu esse homem que vai continuar a guiar o povo, fazendo desse povo uma grande nação. Fazer a vontade de Deus nos leva a Berseba. Gênesis 26, verso 26 a 31, diz assim: de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viesses a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então disseram: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Olha que interessante. O próprio ímpio falando isso para Isaac. Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac, para Rebeca. Aí já é outra história. Mulheres difíceis. Bom, agora você percebe que a prosperidade que ocorre na vida de Isaac, porque Deus prospera Isaac. Tanto que Deus, no final ali do primeiro parágrafo que nós lemos, no verso 24, diz assim: na mesma noite lhes apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Aquilo que acontece com Abraão, que o povo começa a prosperar tanto, que eles resolvem colocar entulho nos poços para ver se diminuía um pouco a prosperidade do povo, começa a acontecer com Isaac. A bênção era tão grande, o caminho era tão grande, o que Deus fazia com Isaac era tão lindo, que o povo começa a ficar com inveja, e o próprio Abimeleque procura Isaac e fala assim: me abençoa, eu reconheço que em você tem um Deus muito maior do que o meu Deus, eu quero te respeitar. Bom, é isso que acontece quando a gente tem um propósito, quando a gente resolve buscar esse poço que é o nosso poço, não é o poço de ninguém, é o poço que Deus me deu, e eu não vou entrar em contenda, eu quero o poço da paz. A gente é abençoado, porque a gente está agindo como Jesus. Jesus era aquele que sabia muito bem quem o alimentava. Eu não preciso ficar com receio se vai faltar ou não vai faltar, e lutar por aquilo que vai me tirar o tempo. Eu sou sustentado pelo Senhor. Os passarinhos, as ervas do campo não passam necessidade, quanto mais eu vou atrás do meu poço,
eu sou sustentado pelo meu Pai. Eu não vou parar, porque eu sei para onde eu tenho que ir. E, portanto, eu sou feliz, eu sou abençoado, eu sou próspero. É o que acontecia com Isaac. Que nesse ano, no ano de 2023, assim sejamos. Cavemos os nossos poços. Que esse ano de 2023, que você seja resoluto, que você seja feliz e bem resolvido. Não beba água de entulho, não beba água de contenda. Procure a água da paz. É essa que Deus tem para lhe dar, em nome de Jesus. E por fim, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Palavra de Deus para você, eu leio novamente. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Pai querido, obrigado, porque o Senhor está aqui, e que de fato nós vivamos assim, Pai. Que nós entendamos que há poços pelos quais não vale a pena ficar contendendo, lutando. Já passou, já não é mais nosso. Os nossos poços, os outros estão à frente. Poço de paz, e a gente vai beber de uma água tranquila, uma água que o Senhor abençoa. E que nós, Deus, não desistamos, porque não é fácil cavar 1, 2, 3, dá vontade às vezes de fazer outra coisa, que a gente continue a fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, até o momento então em que o Senhor nos colocará onde o Senhor quer que estejamos. E Pai querido, que a gente então saiba desfrutar e reconheça que vem de Ti as benesses dessas decisões, porque foi o próprio Senhor quem nos deu coragem para isso. Quando chegarmos a Berseba, quando as pessoas que estiveram ao nosso redor perceberem o lugar onde estamos e as bênçãos que temos recebido, que nós saibamos reconhecer que foi o Senhor que nos deu e não os nossos próprios braços, forças, porque tudo vem de Ti e da Tua mão te entregamos. Louvamos o Seu nome, oramos em nome de Jesus. Amém.